Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e esse é o meu último vídeo para os meus alunos do curso de Engenharia Elétrica de Fenômenos de Transporte, lá da PUC Minas. Vamos lá. Hoje o assunto é analogia elétrica da transferência de calor. Para o pessoal de Engenharia Elétrica, espero que isso seja maravilha. A gente sabe que corrente é igual a tensão sobre resistência. Estou me segurando muito para não usar o termo técnico que os meus alunos me ensinaram alguns semestres atrás, de falar que a amperagem é igual a voltagem sobre a ohmagem. Mas eu acho que pega mal usar termos tão rebuscados assim em vídeo que eu vou postar no YouTube. Então vamos usar os mais cotidianos. Corrente é tensão sobre resistência. Na transferência de calor, a gente sabe que a quantidade de calor é igual à variação de temperatura sobre uma resistência térmica. Olha só como que é a mesma coisa. A quantidade de calor, ela é análoga à corrente. A tensão ou diferença de potencial elétrico, a gente tem como análogo a diferença de potencial térmico, que é a variação de temperatura. E aqui tem uma resistência térmica. Se a gente pega uma equação de condução de calor, que é duas linhas igual a menos K delta T delta X, dt dx, a gente sabe que a quantidade de calor Q vai ser igual a menos Ka dt dx. Olha, eu tenho Q aqui, tenho Q aqui, tenho delta aqui, delta T, tenho delta T aqui. Então, o meu RT, minha resistência da transferência de calor por condução, vai ser igual ao delta X, que é 1L, dividido por Ka. Olha só que coisa linda. Então eu não fiz quase nada, eu só reorganizei a equação e eu tenho agora uma resistência à transferência de calor, uma resistência térmica, e eu posso usar essa equação que é análoga a essa. Será que funciona para convecção e para radiação? Olha para convecção. Q igual a HA delta T. Se o Q é análogo à corrente, o delta T é análogo à variação de tensão, a diferença de potencial elétrico, então a resistência térmica por convecção vai ser 1 sobre HC vezes A. A cachorrada hoje tá que tá, hein? Vamos lá. Por radiação, sigma epsilon vezes a área, ts a quarta menos t sur a quarta, ou t fonte a quarta menos t superfície a quarta. Essa aqui não dá para usar. Por isso que eu falei na última aula que era tão importante achar esse H. Ele é muito específico para aquela condição do sistema. Mas se eu tiver o coeficiente de transferência de calor por radiação, H, essa equação é exatamente igual a essa de convecção. Então a resistência de transferência de calor por radiação é 1 sobre HR vezes a área. Finalmente, a gente pode usar a equação análoga, que é Q igual a delta T sobre R. Vamos ver os exemplos. Considere a situação em que se deseja especificar o revestimento interno das paredes de um forno que se disponha de 3 materiais diferentes, cujas condutividades térmicas são especificadas no slide a seguir. Considerando que a espessura do revestimento deve ser de 10 centímetros e que o contato entre mais de um material é perfeito, assinale a opção que contém a combinação que produz a menor perda térmica e qual é o seu valor. Olha só, tem a condutividade térmica do material A, do B e do C, e tem aqui as condições. Na letra A, 5 cm de A, 5 de C, na B, 9 de C e 9 de B e 1 de C, na C, 3 de A, 4 de B e 3 de C, e assim vai. Quanto maior a condutividade, maior é a quantidade que sai do forno. Então, quanto maior a condutividade, maior vai ser a perda térmica. Queremos um forno cuja parede tenha maior resistência térmica possível. De bate pronto, eu posso falar, se fosse um forno cuja parede fosse feita só do material A,
seria o melhor possível, porque é a menor condutividade. Beleza. Não existe essa opção aqui. Eu posso olhar, mas aqui tem 5 de A. Talvez seja ele. Mas a única forma da gente ter certeza é com as continhas. E aí a gente vê, para condução, a resistência térmica é L sobre Ka. E o somatório das resistências vai ser a resistência total do forno. Então, para todos os casos, a resistência vai ser comprimento de A sobre Ka vezes A de área de A, mais LB sobre KB vezes AB, mais LC sobre KC vezes AC. Como eu não tenho área, a área é unitária. Pronto, foda-se. A área é unitária. Aí eu faço para a letra A. 0,05 sobre 1 vezes 1, mais 0, porque não tem nada de B, mais 0,05 sobre 5 vezes 1. Me deu uma resistência térmica de 0,06 Kelvin por watt. Na letra B, não tenho nada de A, 9 centímetros de B e 1 de C. Fazendo as continhas, uma resistência térmica de 0,047. Na letra C, mesma conta, mesma ideia, 3 centímetros de A dividido por condutividade vezes a área, 4 centímetros de B sobre condutividade vezes a área, 3 centímetros de C, condutividade vezes a área. Achei uma resistência térmica de 0,056 Kelvin por watt. Por enquanto A ainda está ganhando. Mas aqui, olha que interessante. Enquanto A tem maior resistência térmica, o C é o maior condutor. Então ele fez um contrapeso aqui que fez com que essa resistência fosse menor do que essa onde eu tenho 4 centímetros de A, 4 centímetros de B, que é intermediário, e apenas 2 centímetros de C. Achei uma resistência térmica de 0,064 Kelvin por watt. E na letra E, ainda maior, porque eu não tenho nada de C, que é o material que eu tenho maior condutividade térmica. 3 de A e 7 de B me deu uma resistência térmica de 0,065 Kelvin por watt, que é a maior resistência térmica, é a configuração que vai dar menor perda térmica para o meu forno. Beleza? Letra B, o número 2, aliás. Considere um sistema térmico onde temos duas placas, uma refratária com 2 centímetros de espessura e uma metálica com 2 milímetros de espessura, intimamente fixadas uma na outra. A temperatura na superfície quente da placa refratária é de 500 graus Celsius. Um segundo, gente. Kalel, pode atender, por favor? Existe um fluxo de ar de 30 graus Celsius na superfície externa da placa metálica, e a temperatura na vizinhança também é de 30 graus Celsius. Sabendo que a condutividade térmica no refratário é de 0,014 watts por metro vezes Kelvin, e do metal de 40 watts por metro vezes Kelvin, e que as constantes de transferência de calor por convecção é de 50 watts por metro quadrado vezes Kelvin, e por radiação de 20 watts por metro quadrado vezes Kelvin, determine o calor transferido no sistema. Ô, gente, eu peço desculpa, tá difícil gravar aqui porque esses meninos, mas quarentena é difícil, eles também não estão na escola. Então vai desse jeito mesmo, porque eu não vou recomeçar. Theo, por favor, faça silêncio para papai terminar de gravar. É um peão. Vamos continuar. Esse aí é um esqueminha que eu desenhei, fazendo um sistema, um desenho esquemático, mostrando como seria a transferência de calor. Tenho condução na placa refratária, condução na placa metálica, e no ar, radiação e convecção. A princípio existe difusão no ar também, só que ela é tão desprezível, tão pequena, que a gente despreza categoricamente. Se a gente for fazer um desenho de um sistema elétrico, né, de um equivalente elétrico, um circuitinho elétrico equivalente, a gente tem aqui R1, que é a resistência por transferência de calor por condução, aqui no vermelho, condução no refratário. O R2, condução no metal, então é a resistência por transferência de calor por condução no metal. R3 e R4, em paralelo, estão acontecendo ao mesmo tempo, convecção e radiação no ar. E aqui a gente tem T1 e o T2, que é o delta T.
Então R1, o R, a resistência total, vai ser igual a R1 mais R2 mais a resistência equivalente 1, que é a resistência equivalente entre o R3 e o R4. R1 é L1 sobre K1 vezes A. Fazendo a continha, a gente acha que o R1 é 1,43 Kelvin por watt. O R2 é L2 por K2 vezes A, porque também é condução. A área a gente está considerando categoricamente unitária, 1 metro quadrado. Então, fazendo a continha, a resistência térmica. Olha só, metal é ótimo condutor térmico. Então, a resistência térmica do metal é de 5 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. É muito pequenininha. Quase não faz diferença. Quando a gente vai para radiação, para convecção, a gente faz a continha 1 sobre 50 vezes 1, dá 0,020 Kelvin por watt. E finalmente, por radiação, a gente faz as continhas 0,050 Kelvin por watt. Seguindo, resistência equivalente vai ser 1 sobre 0,020 mais 1 sobre 0,050. O inverso da resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, fazendo as continhas, 0,0143 Kelvin por watt. Somando R1, R2 com essa resistência equivalente 1, a gente acha uma resistência total de 1,443 Kelvin por watt. Tendo um 0,005 aqui, mas jogando na equação que é análoga à lei de Ohm, a gente faz a continha e acha que o calor, a quantidade de calor transferido é de 325,7 watts. Como a gente pegou 1 metro quadrado como referência, pode até falar que isso aí seria o fluxo de calor, porque é 325,7 watts para cada metro quadrado. Mas aqui, como a gente calculou quantidade, está quantidade. Questão 3. Questão 3 é só para esboçar o circuito elétrico equivalente. Só fazer um desenhozinho esquemático. Só um esboço. Facinho. Olha só. No ar, a gente tem convecção, por causa do vento, e radiação. Bateu nos vidros. No vidro, a gente tem condução. Tem 3 placas de vidro. Uma desse lado e mais 2 aqui em cima. Eu posso fazer desenhozinhos? Estou esquecendo. Fazer desenhozinhos é legal. Tenho aqui, então, condução e radiação chegando. Tenho aqui uma placa de vidro e aqui outras 2 placas de vidro. E aqui, entre essas 2 placas de vidro, tem o ar parado, assim como dentro da sala. Para que haja convecção, tem que ter movimento. Então a gente não vai ter convecção nem entre os 2 vidros, nem dentro da sala. A gente tem convecção e radiação aqui fora, condução nas placas de vidro, radiação no ar parado. Fazendo desenhozinho, olha só. Aqui eu tenho a temperatura 1, que é a temperatura aqui fora, né? A resistência da convecção e da radiação no ar, R1 é a convecção no ar, R2 é a radiação, elas estão em paralelo, e aí a gente entra nos vidros. Em paralelo, o calor está entrando por esse vidro aqui embaixo, R3, condução, mas em paralelo, enquanto entra por aqui, entra também nesse vidro aqui em cima, essa placa de cá, que é o R4, depois passa pelo ar parado que tem entre os vidros, que é o R5, radiação, somente radiação no ar parado, está aqui escrito, e depois R6, condução nessa parede de vidro aqui fora. E finalmente, chegou dentro da sala, eu tenho de novo radiação no ar parado. E esse é o circuitinho equivalente do nosso sistema térmico que a gente mostra aqui. Para terminar, um sistema térmico pode ser representado por analogia elétrica, já falamos isso várias vezes. Aí aqui está mostrando um circuitinho elétrico, mostrando um caso qualquer. Determinar a quantidade de calor transferido, o mais fácil de todos. É só calcular a resistência total. Aí eu tenho um R1 aqui, um R7 aqui, aí eu vou calcular uma resistência equivalente aqui, outra aqui, e somar os 4. Aí eu jogo na equivalente
equação que é similar, que é equivalente à lei de Ohm. Tá aí o circuitinho. R1, R equivalente 1, R equivalente 2 e R7. 1 sobre resistência equivalente 1 é 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Fazendo a continha, 0,143 Kelvin por watt. Agora que eu estou acabando, silêncio absoluto. Podiam ter feito isso mais cedo, né? Meninos malvados. Vou pendurar eles pelo P. Depois, o mais velho está me olhando ali com cara feia. Vou te pendurar pelo pé, moleque. É bem legal, que nem do Harry Potter. Igual Harry Potter. Parece legal, cara. Aí, 1 sobre resistência equivalente 2 é igual a 1 sobre R5 mais 1 sobre R6. Fazendo a continha, resistência equivalente 2, 0,075. Fazendo a sominha dos valores, tem uma resistência total de 0,918 Kelvin por watt. Jogando na nossa maravilhosa equaçãozinha equivalente, fazendo a conta, temos que a quantidade de calor transferido nesse sistema foi de 511,98 watts. E com isso, termino o último slide da disciplina de fenômenos de transporte do curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas, do primeiro semestre de 2020, enfrentando uma pandemia que é difícil pra cacete. Nem com filtro no Instagram eu consigo ficar bonito mais. Um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem junto comigo durante todo esse tempo. Um abraço e até mais. E oi, tchau.